Isaías, capítulo 57. As pessoas direitas morrem e ninguém se importa. Os bons desaparecem e ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. O Senhor Deus diz: venham cá para serem julgados, seus filhos de uma feiticeira, raça de adúlteros e prostitutas. De quem é que vocês estão zombando? De quem é que caçoam com essas caretas? Vocês são pecadores e mentirosos. Debaixo das árvores que dão sombra, vocês se entregam à imoralidade para adorar os deuses da fertilidade. E nas fendas das rochas, perto dos ribeirões, vocês oferecem os seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Vocês pegam pedras lisas dos riachos para serem os deuses que vocês adoram e apresentam a elas ofertas de vinho e de cereais. Vocês estão pensando que isso me agrada? Vocês vão para o alto das montanhas e ali praticam atos imorais e oferecem sacrifícios aos deuses pagãos. Vocês colocam os seus ídolos indecentes atrás da porta das suas casas. Esquecem de mim, tiram a roupa e deitam-se na cama com os seus amantes, a quem pagarem para dormir com vocês. E então satisfazem os seus desejos impuros. Vocês pegaram azeite e muitos perfumes e foram adorar o deus Moloque. Enviaram mensageiros por toda parte à procura de deuses para adorar. E esses mensageiros foram até o mundo dos mortos. Vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas lhes deram forças e por isso vocês não desistiram. Vocês têm tanto medo desses deuses. Mas quem são eles para que vocês me contem mentiras e me esqueçam completamente? Será que é porque eu fiquei calado tanto tempo que vocês não me temem? Eu vou mostrar a todos o que vocês fazem, essas ações que vocês acham certas, mas elas não adiantarão nada. Quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe. Um sopro os fará desaparecer. Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida. O meu monte santo será deles. O Senhor diz: preparem o caminho, aplanem a estrada, para que o meu povo possa voltar para mim. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos, novas forças. Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre, senão morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles e os castiguei.
Na minha ira, eu me afastei deles, mas mesmo assim, eles continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei. Eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Porém, os maus são como o mar agitado. As suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores. O meu Deus falou. Oh, glória a Deus. Olha só então, nesse capítulo 57, ele chama a atenção para a consequência dos erros e dos pecados. Como eu falava antes, lá na série Atitudes, nós estamos estudando os diversos ensinamentos que relatam o apóstolo Paulo. Em um dos seus textos ele diz, lá em Atos 16, 31, se a memória não me engana, que ele fala que se for fiel a mim, será salvo tu e a tua casa. Isso tem sido interpretado como uma carta liberativa para pecar. Não, se eu for crente, os meus filhos podem ser uns diabos na terra, estão tudo salvo. Meu pai e minha mãe podem ser uns capeta, estão tudo salvo. Porque a Bíblia diz que se eu for fiel, será salvo eu e a minha casa. Irmão, Jesus amado, pelo amor de Deus, né? A salvação continua sendo individual, ela não passou a ser coletiva, né? A salvação continua sendo individual, cada um vai dar conta de si a Deus, né? Inclusive, esse capítulo 57, ele passa só falando sobre isso, praticamente em consequência do caminho errado, as escolhas erradas que cada um fizer, né? Olha ali que ele começa falando no versículo 1 e 2, né? Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. Erroneamente, há crentes que dizem que quando tu morre, tu fica dormindo até o juízo final. Né? É claro que eles mudam de ideia segundo depois que morrem, né? Porque daí eles vão estar, os que, não são todos, mas alguns vão estar em pé, enxergando o seu próprio corpo e não vai estar dormindo. E aí como é que fica, né? Passei uma vida achando que eu ia dormir pela eternidade e agora eu estou em pézito aqui do lado do corpo, né? Ou acorda lá do outro lado, um piscar de olho está lá em um lugar bom ou em um lugar ruim, né? Ué, e cadê o sono, né? Não, quem vai dormir é o teu corpo para ser ressuscitado na volta de Cristo, para aqueles que vão subir com Cristo, ou lá no juízo final, aqueles que não vão ser salvos, que não vão subir com Cristo, né? E que vão ou ficar aqui na terra, ou que morreram ao longo do tempo e não se salvaram, esses vão ficar o seu corpo dormindo até o juízo final. Aí lá no juízo final, todo mundo, o restante é ressuscitado, né? Como vale de ossos secos, né? Já leram isso? Acho que é Jeremias, se a memória não me engana, ou por ali, né? Ele mostra esta vida após a morte, e aqui ele descreve que aqueles que fizeram o bem aqui, que foram justos, é importante também tomar cuidado que considere isso em seu coração. Os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere o que é justo e é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão em suas camas os que houverem andado na sua retidão. Andar na retidão não é a mesma coisa que ter um bom coração. Se você é uma pessoa que não faz o mal a ninguém, mas não quer saber de Deus, você é um morno.
não te atira no colo do diabo, mas também não te atira no colo de Deus. Fica em cima do murito, né? Se equilibrando ao longo da vida, né? Você é um morno, a Bíblia diz que tu é pior do que o sem vergonha, né? Pior. Então, se você que está me ouvindo achou que ia para o céu porque tem bom coração, tu tá lascado, né? Tu tá lascado e mal pago, porque se tu morrer assim, para um bom lugar tu não vai. Quem sabe, na melhor das hipóteses, tu vai lá para a escuridão, primeiro nível do inferno, que dos piores é o paraíso, né? Mas para um lugar bom tu não vai, porque você foi um morno, né? Porque nós fomos escolhidos por Deus para termos um coração correto, andar em retidão, construir um relacionamento com Deus. Ao longo de todo o Novo Testamento, em todos os textos que nós já estudamos ao longo do tempo, né? Nós temos visto que a salvação não é pelas obras, mas pela graça em Cristo Jesus. Amém? Creio que isso todo mundo sabe, né? Que a salvação é pela graça. Agora a pergunta que fica, o que é graça? Tem um monte de pastor que se ouvir essa mensagem vai ficar furioso comigo. Deus abençoe que não escute. Não quero apanhar de ninguém. Agora, aqui diz que graça é: Jesus morreu pelos nossos pecados, pagou todas as nossas dívidas, ninguém deve mais nada, é só dizer, eu amo Jesus, pronto, vamos tudo para o céu morar com Deus. Isso é graça. Jesus amado, então queima a tua Bíblia. Graça é relacionamento. O apóstolo Paulo é incansável nisso, poxa vida, né? Graça é relacionamento. Qual é o relacionamento que tu tem com Deus? Um exemplo, né? Você fez um voto com Deus. O teu propósito é para demonstrar amor por Deus ou só para ganhar coisas? Você vem à igreja com qual propósito? Se aproximar de Jesus ou para ter uma vida melhor? O que te leva até a igreja? Quando você dobra os teus joelhos em casa, para que é? Para reclamar da vida que está ruim? Ou é para apenas dizer, Senhor, bom dia? Qual o teu relacionamento com Deus? Quando tudo está dando certo na tua vida, que você está feliz com Deus. E quando tudo começa a dar errado, o teu relacionamento com Deus é o mesmo? Ou aí tu começa a reclamar, murmurar, botar defeito e assim por diante? Por vezes o cristão ele quer vender uma imagem, aquele que é fiel a Deus tem uma vida perfeita. Irmão, a gente vive na terra, a gente não vive no céu. A perfeição é lá em cima. Ao longo desses 22 anos que eu sou pastor e 40 de igreja, ou seja, desde que a igreja foi fundada, o pai até disse que é mais, porque quando eu nasci, eles já estavam na igreja, mas eu considero dos 4 para cá. É quando a gente realmente tinha noção um pouquinho do que estava fazendo na vida. Foi aí que eu descobri que eu estava vivo. Então veja que quando a gente começa a construir este relacionamento com Deus, e a gente aprende, poxa, eu tenho que aprender a amar a Deus. Deus não te promete uma vida perfeita. Nesses 22 anos, tudo que era possível dar errado na minha vida, deu. E em alguns momentos, para eu não ter dúvida, se repetiu, que é para não ficar dúvida. Em nenhum momento, por causa disso, eu pensei em parar de estudar a Bíblia, eu pensei em parar de pregar a palavra de Deus, eu parei de parar de servir a Deus, porque, poxa vida, né? Se alguma coisa deu errado, e não foram poucas, mas tudo um dia ia acabar mesmo, se não fosse naquele ano, ia ser um dia com a minha morte, ou com a morte dos outros, tudo vai acabar mesmo, vai ficar para trás, né? Não adianta se apegar muito a essas coisas, né? Então é importante que a gente tenha em mente, poxa, o que está me aproximando de Deus? Isso é graça. É quando eu consigo demonstrar para o Senhor, dando tudo certo ou dando tudo errado, eu estou contigo. Eu estou na igreja, eu vou orar, eu vou buscar Deus. Se está dando tudo errado, eu vou lutar para me tornar melhor,
para que assim essas coisas não venham mais acontecer, vamos amadurecer, vamos buscar o Senhor Jesus. O paraíso é lá em cima, não é aqui embaixo. Não. Se você que é cristão está enfrentando momentos difíceis na vida, não te tristeça por isso, não se sinta humilhado por isso. Isso aí costuma se sentir quando você está rodeado de gente que gosta de julgar, condenar e apontar o dedo. Não é o nosso caso. A gente quer que cada um de vocês, nas suas dificuldades, nas suas lutas, você descubra como fazer, que caminho seguir para que tu possa passar por esse trecho difícil, feliz, cantando, alegre, como disse o Davi, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele não diz, Deus nunca vai me deixar andar pelo vale da sombra da morte. Não, ele diz, mesmo que eu ande nessa situação, Deus está comigo. Mesmo que caia 10.000 à minha direita, 5.000 à minha esquerda, eu permanecerei firme. Ele não está falando, Deus nunca vai permitir que morra um monte de gente à minha volta. Não. Deus pode até permitir, mas eu vou continuar firme com Ele. Relacionamento. Olha ali do versículo 3 ao versículo 10. E vocês que viveram da forma que desejaram, nenhum limite para suas vontades. Construíram, venham ser julgados. A questão é essa. Tudo que eu estou construindo, tudo que eu estou deixando para os meus filhos, eu estou lutando e batalhando para que os meus filhos tenham uma vida melhor. Irmão, eles vão morrer um dia também. E espiritualmente, o que tu está deixando para eles? O caminho que leva ao inferno? Não adianta isso, então. É preciso que a gente tenha em mente, poxa, eu preciso me aproximar de Deus. Deus tem que ser o foco na minha vida. Se as coisas dão certo, se as coisas dão errada, seja feita a vontade de Deus. O que eu sei que Jesus enfrentou um caminhão de problemas nos 3 anos de ministério, mas ao final sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E da mesma forma ele disse que nós não somos maiores do que Ele para não enfrentarmos lutas e problemas na terra. Agora aqui ele está fazendo uma tremenda diferença entre os que têm uma vida correta, os que escolhem viver do caminho certo, e aqueles que escolhem viver do seu jeito. Eu acho que o caminho que leva a Deus é esse. Então siga esse, é contigo, Tu segue o teu, eu sigo o meu. Vamos ser amigos, não precisa estar brigando por causa disso. E no final a gente descobre quem acertou e quem errou. Enfim, mas é perigoso isso. Olha lá o versículo 11 e 12. Não me temem por ter ficado calado muito tempo? Estas ações que vocês acham certo, vou mostrar que não servem para nada. É aquela história. Quem está calado consente. Acho que todo mundo já escutou isso. Olha, irmão, na Bíblia isso é furada. Se Deus não me falou nada é porque Ele está concordando comigo. Não, às vezes Ele não está falando porque Ele está muito longe de ti. Então a história do quem está calado consente, biblicamente é furada. Se eu tivesse errado, Deus já tinha me falado. Irmão, cuidado, daqui a pouco tu está tão longe do homem, tão longe, que nem se ele berrar, tu escuta. Então é perigoso isso. E aqui ele está dizendo, versículos 11 e 12, vocês não ficam preocupados que eu não estou falando nada? Vou mostrar para vocês que essas atitudes e comportamentos de vocês não servem de nada. Olha o versículo 13. Quando pedirem ajuda, para longe ele irá. Barbaridade, hein? Quando vieres a clamar, livrem-te os teus congregados, porém o vento a todos levará e a vaidade os arrebatará. Sabe que isso me lembra um texto de Salomão, que ele disse, Salomão, não, acho que até nos evangelhos que ele está, se eu não me engano ele está em Mateus até, aquele que diz o seguinte, onde estiver o coração do homem, ali estará o seu tesouro. Onde estiver o coração do homem, ali estará o seu tesouro.
Deus tem alertado para um tempo terrível que em breve vai começar, aonde ele vai literalmente separar o joio do trigo, o certo do errado, o que fez o que era certo e o que só fez o que era errado, independente de estar ou não dentro de igreja. Quando esta situação começar, cada um terá que clamar ao seu pastor, à sua igreja, ao seu Deus, e ele que os livre, porque não vai adiantar. Não, mas então a partir de hoje eu vou ser um crente diferente. Irmão, este tempo é igual ao dilúvio, inclusive o Novo Testamento ainda alerta sobre o grande e terrível dia do Senhor, e ele ainda cita que seria igual ao tempo de Noé, que se casavam e davam em casamentos e viviam, e de repente lhes sobreveio o dilúvio, aí clamavam, batiam na porta pedindo para entrar, porém Deus não queria ouvir. Por quê? Porque é ruim? Não, agora então vocês, peça lá para o teu pastor, que dizia que quem cai no chão está cheio do Espírito Santo, então, já que vocês estão tão cheios do Espírito Santo assim, então esse Espírito Santo que guarde vocês, que cure de vocês, que liberte vocês. Ou seja, onde tu depositou a tua confiança, é de lá que vai ter que vir a tua proteção, a tua cura, a tua liberdade, e assim por diante. Versículo 13, porque Deus não vai poder fazer nada por ti, porque tu não confiou nele, né? Olha o perigo, né? Próximo slide. Olha ali, 14 e 15. Observe que os maus, lembra lá do versículo 10, nunca se desanimam, sua maldade lhe alimenta. Enquanto os aflitos se entristecem, mas o Senhor os ajudará. Olha só o contraste, como quando a gente fala que para baixo todo santo ajuda, e de fato mesmo, pega uma carroça de santaiada, enfia no pescoço e tenta descer barranco abaixo para te ver se eles não empurram. Empurram. Agora tenta subir esse barranco para cima para ver se eles ajudam a empurrar para cima. Ainda puxam para trás. Então tudo que não presta não vai te ajudar. E aqui nós estamos vendo, né, que os maus, para praticar a sua maldade, eles não ficam cansados. Eles não desanimam de fazer a maldade, eles não desanimam de matar, roubar, destruir, pecar, eles não se desanimam com aquilo que é errado, eles só desanimam com aquilo que é certo. Aí vê se algum diz, eu estou enjoado de tomar cerveja, não vou beber mais. Chega a contar o dia para chegar o fim de semana e virar um engradado de novo. Não cansa nunca. Agora, de ir na igreja, vai um dia, dois, escuta muito fraco, não vou mais. Ou seja, tudo que é pro bem o cara cansa, se é pro mal, não cansa nunca. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. É o que ele está dizendo aqui, os mal para fazer bobagem estão sempre animados. E agora os que estão no caminho certo, esses querem se desanimar. Se não é Jesus por nós, não sobra nada, né? Então temos que estar atento a isso. O versículo 16, pelos seus pecados me irei, mas não para sempre, para vocês que eu criei não serem também destruídos. Eu tenho comentado em muitas mensagens que quando a gente comete um erro, comete uma falha, que chama a atenção de Deus, porque, por exemplo, há pessoas que erram, que falham, mas não tem relacionamento nenhum com Deus, nem quer saber de Deus de nada, ou seja, vivem a vida lá deles, comendo, bebendo, se prostituindo e fazendo e acontecendo, passam pelo mundo despercebido, o dia que morre vai para o lugar aonde as suas ações levaram e ponto final. Agora há aquele que, sendo crente, conhecendo a verdade, vai e faz bobagem. Por exemplo, quando se desvia, quando ele se desvia, ele não se desvia para se tornar um crente melhor. Não, muitas vezes vai lá beber, vai lá fumar, vai lá se prostituir. Ou seja, mas ele se desviou para se tornar pior. Mas é por aí. E é esse o problema, né? Isso traz consequência. E aí que se torna cada vez mais difícil de se voltar. O apóstolo Paulo ainda falando sobre isso, ele ainda diz,
Quem está em pé, cuide para que não caia. Quem está em pé, cuide para que não caia. É difícil depois voltar. Então é importante que a gente tenha em mente isso, o sofrimento, essa consequência, Pelos seus pecados me irei, mas não para sempre. Então, se você é um cristão e você faz algo errado de forma consciente, lá na série Emoções eu preguei que a gente pode resumir assim, de forma bem bruta, os pecados em 2 níveis, os pecados conscientes e os pecados inconscientes. Os inconscientes você comete todos os dias e nem se percebe. É consequência desta carne de pecado, como diz o Espírito Santo. Agora, existem os pecados conscientes, eu sei que é errado e eu vou e faço. Esses pecados são os que acabam deixando Deus irado com você. E que quando a gente comete esses pecados, a gente se arrepende, Deus perdoa, porém leva um tempo, como se diz, para ele se acalmar. E aí voltar a te dar um ouvido, te voltar a dar atenção, dar uma olhada para ti de novo. Davi viveu isso por muito tempo. Alguém escolhido como rei para ser uma grande autoridade, de repente estava lá enfiado em uma caverna fugindo. E ali ficou, e o filho que tentava matar ele, e aquela confusão toda, até que as coisas voltaram para o seu eixo, não totalmente, porque o erro que ele cometeu foi grave e ele cometeu de forma consciente. Então é importante ter em mente isso, independente se Deus está te ouvindo ou não, permaneça firme com Deus, porque o tempo passa, a vida passa, e o outro lado é eterno, não se morre mais. 17 ao 19, seu sofrimento é consequência do seu pecado. Porém, ouvi suas lamentações e o sararei. Então veja que o seu sofrimento é consequência dos teus pecados. Quando você clama, quando você busca Deus, Ele promete te sarar. 17 ao 19. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me. Contudo, rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei, os guiarei e tornarei a dar consolações aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Olha que interessante essa afirmação do eu sararei. Quando eu tenho uma ferida na mão, por exemplo, uma ferida na mão, uma ferida grande na mão. Quando esta ferida, ela cicatriza, a minha pele não fica mais bonita que antes. Na melhor das hipóteses, fica igual antes. Quer dizer, então, que todo o tempo que eu passei sentindo dor, sofrendo com a ferida, foi para a pele voltar a ficar só igual, não ficou nem melhor. Porque se ficasse melhor, tinha uns que iam querer ter ferido na cara inteira, né? Mas não adianta, se criar ferida na cara toda, não vai ficar mais bonito, né? Vai ficar, na melhor das hipóteses, igual antes. Ou seja, é bom? É, porque ninguém quer andar doente. Agora, isso traz proveito para ti? Não. Porque tu vai sofrer um monte, padecer um monte, para apenas voltar a ficar como antes. Para voltar a estacar zero. Então é isso que o texto está dizendo, irmão, não vai para o pecado, não vai para o erro, porque toda oração, jejum, clamor, frequência à igreja, voltar a ser fiel, se dedicar ao Senhor, vai ser apenas para te trazer a ser como tu era antes de fazer a bobagem. Tu não vai estar melhor. Então fica firme. Que daí toda esta fidelidade que tu vai estar tendo, ela vai tornar a tua vida melhor. Então o texto aqui ele está dizendo, ao invés de você fazer uma bobagem para criar feridas na tua alma, e aí você ter um baita trabalho de choro, de lamentação, de clamor, de jejum, de oração, de dedicação a Deus para simplesmente ficar como estava antes, fica firme,
não faz bobagem, controla o teu coração e faz o mesmo jejum e oração e lamentação, porque daí a tua vida vai ficar melhor. Porque gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão? Para que ficar orando para que Deus perdoe a bobagem que você fez? Você poderia não ter feito a bobagem e estar clamando para ser uma pessoa muito mais usada por Deus. Então nós temos que cuidar para que o nosso tempo de vida aqui na terra, a gente não venha gastar ele apenas fazendo reparos e reparos e reparos e não melhora nunca, Se torna uma vida vazia, vai chegar lá no final da vida, na melhor das hipóteses, vai estar igual quando nasceu. Nasceu não fazendo nada de bom para Deus. Quando morreu também não tinha nada de bom, mas pelo menos está igual. Mas pelo menos eu cheguei igual. Irmão, Mateus 25, 14, a parábola dos talentos. Se eu chegar ao final da vida com o mesmo talento, sem defeito, a minha sementinha não está murcha, não está quebrada, não está podre, não está feia, está igual, eu estou igualzinho quando nasci. Eu vou para o céu? Não, Mateus 25, 14. Como você não deu nenhum resultado, o teu lugar é lá nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Este é o perigo daquele que acha que vai para o céu só porque tem um bom coração. Obrigado, meu anjo. Então, cuidado com isso. Eu digo, cada um acredita no que quer. Agora, a Bíblia é uma só. Então, cuidado. E do 20 ao 21, para os maus, ímpios, não pode ser feito. Quanto mais furiosos ficam, mas mais sujeira eles trazem. Olha o versículo 20 e o 21. Porque quando o ímpio, quanto mais brabo fica, a única coisa que adianta é que ele só se suja mais, ele só torna a vida dele pior do que antes. Daqui a pouco eu não botei ele numa linguagem muito clara, mas é isso que ele quer dizer. Quando as coisas estão dando errado na tua vida, e tu fica brabo, e tu fica furioso, e tu xinga esse, xinga aquele, ofende aquele outro, manda todo mundo para o céu. Descarreguei meu coração agora, eu estou me sentindo melhor. Deve estar mesmo, você se aproximou um pouco mais do capeta. Então é isso que o texto está dizendo, não adianta o ímpio, quando ele descarrega o seu mar de bravo, de ira, de revolta, a única coisa é que ele consegue ficar mais sujo do que antes, ele não se torna melhor, ele fica pior. Graças ao bom Deus. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Fique à vontade, porque às vezes algo que para mim é muito fácil de daqui a pouco de entender, daqui a pouco você não conseguiu compreender, Mas o que a gente quer ajudar, e é que os textos aqui neste ponto de Isaías, eles estão trabalhando, é justamente que nós precisamos focar em Deus e colocar Deus em primeiro lugar em tudo, que não adianta você dar desculpa, não adianta você se lamentar, você chorar, você reclamar da vida, brigar com Deus, que a única coisa que isso vai adiantar é tornar a tua vida pior do que antes. E que mesmo que agora você se volte para Deus, se converta, daqui a pouco vai correr o risco de, ao final da tua vida, você estar apenas igual quando nasceu, ou seja, passou uma vida inteira na terra e não fez nada. Então, como o apóstolo Paulo diz, que não é mais tempo de caminhar, é tempo de correr para a salvação. Então é tempo de nós não termos dúvidas. Lá, quando eu tinha 20 anos, ter dúvida. Bom, ainda é novo, quem sabe se cria ainda, Teve muita gente que não chegou a viver muito, mas na lógica da vida, lá com 20 anos, a pessoa não quer se converter, alguns até conseguem ir mais à frente. Agora com 44, aí já fica perigoso, Tem um monte de gente aí batendo as botas nos seus 50 e poucos, 60, Já não pode ter dúvida, já tem que se converter de verdade mesmo, tem que se voltar muito mais para Deus,
Ah, se você está com 80, Jesus amado, né? Então você desespera, né? Você não tem mais nem que correr, tem que se jogar barranco abaixo para dar tempo, né? Que nem uma imagem que eu vi esses dias na internet, né? Casa a 5 minutos da praia. Se tropeçar, chega em 1. Uma baita de uma escada até a praia, né? Tem muita gente que para se salvar vai se tentar descer como os outros, se tentar ser um crente como os outros, não vai dar tempo. Vai ter que se jogar barranco abaixo, vai se esfolar, vai se arrebentar, vai, mas pelo menos vai chegar, né? Senão tu vai ficar no caminho, fazer o quê, né? Então é importante que a gente perceba isso.